Estamos começando o quarto e último dia da disputa entre o De Ângelo e a Edileuza aqui no Bom de Bíblia Nordeste. No momento, a Edileuza tem 750 pontos e o De Ângelo 1.000 pontos. 250 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. Qual deles, ao final do programa de hoje, terá mais pontos e avança automaticamente para a segunda fase do programa e continua sonhando com o prêmio máximo dessa temporada, que é uma viagem para Israel com tudo pago? Bom, o programa está só começando, você fica ligadinho aqui com a gente e eu lembro a você, no programa de hoje tem o Roleta Bíblica, aquela prova onde eles têm que falar versos bíblicos de cor. O programa está apenas no início, eu vou fazer 30 segundinhos de intervalo, não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com o quarto e último dia da disputa entre a Edileuza e o De Ângelo aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Primeira fase. No momento, a Edileuza tem 750 pontos, o De Ângelo 1.000 pontos. 250 pontos separam os dois bons de Bíblia. Ao final do programa de hoje, qual dentre eles tiver mais pontos avança automaticamente para a segunda fase do programa. Será o De Ângelo que já está à frente do placar? Ou será que a Edileuza vai conseguir uma reviravolta aqui nesse último programa da semana? Lembrando que hoje tem Roleta Bíblica, hein? Onde eles têm que falar vários versos bíblicos de cor. Fique ligado, muita coisa acontece por aqui. Deixa eu dar um oi novamente para os nossos dois bons de Bíblia. Podem virar aqui, deixa eu dar um oizinho para vocês. Edileuza, seja muito bem-vinda mais uma vez ao programa. Está pronta para a roleta? Fez parte da sua preparação para estar aqui no Bom de Bíblia, estudar alguns versos bíblicos? Conta pra gente como é que foi. Eu estudei bastante, tentei decorar o máximo de versos que eu pude. Acho que vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, muito bom, muito bom. Legal ter você aqui com a gente, Edileuza. E do meu lado esquerdo, De Ângelo, que ele que é bom de Bíblia e também está promovendo um Bom de Bíblia lá, um concurso bíblico na igreja local dele aí. De Ângelo, você como um bom preparador de concursos bíblicos, também se preparou para o concurso daqui? Como é que foi sua preparação? Tanto para os estudos aí dos 5 livros que a gente está estudando de Paulo, né? As cartas de Paulo, quanto para essa prova aqui da roleta. Deu para decorar alguns versos? Explica como é que foi. De fato eu fiz uma seleção de versículos, de cada livro 2. Ah, legal. Fiz uma tabelona. Só que falha, né? A memória já não é aquela mesma de 20 anos. Acaba falhando. Entendi, mas deu para estudar bastante. Com certeza. Legal, muito bom ter você aqui também, De Ângelo. Obrigado. Muito bem, vamos ao programa de hoje, lembrando que vocês dois têm direito a 2 ajudas todos os dias que vêm destas 4 cartas que eu tenho em minhas mãos. E hoje eu começo com você, Edileuza. Não, perdão, começo com o De Ângelo. De Ângelo, eu começo com você, valendo 100 pontos. Pergunta na tela. Segundo Paulo, em Coríntios, quem receberá o galardão? Opção A, quem parou de pecar. Opção B, quem viveu para evangelizar. Opção C, quem parou de brigar. Ou opção D, quem sobre o fundamento edificou. Valendo 100 pontos, 30 segundos, De Ângelo. Eu vou responder. Vai responder? Ok, você vai de qual opção? Letra D, quem sobre o fundamento edificou. Quem sobre o fundamento edificou. Ok, pode confirmar a resposta. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Tá certo, De Ângelo, é isso mesmo. É a opção D. E isso está em 1 Coríntios 3,14. Faz 100 pontos e acumula 1.100 pontos no placar, o De Ângelo. Agora é com você, Edileuza. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. Complete, é para completar um verso aí escrito por Paulo em algum desses 5 livros que estamos estudando. Não sabeis que sois testemunha, apóstolos, santuário ou igreja de Deus, e que o Espírito, fogo, Espírito
ou mandamento de Deus habita em vós? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edileuza. Lembrando que estamos usando a versão Almeida Revista Atualizada da Bíblia, a tradução aí para fazermos as perguntas. Vou responder. Vai responder? Qual opção você vai? C. C, santuário e espírito. Então, você acha que é não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, isso? Ok, pode confirmar então sua resposta. E a resposta dada pela Edileuza está... A certa resposta, Edileuza, é isso mesmo. Como eu disse, estamos usando a Almeida Revista e Atualizada para fazermos as perguntas. Faz 100 pontos e acumula 850 pontos no placar, Edileuza. E olha, falando nos ensinamentos de Paulo, eu quero te dar um presente. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Um DVD onde você vai estudar os ensinos de Paulo juntamente com o pastor Gilson Brito. Olha, eu vou mostrar aqui, olha aqui, o pastor Gilson Brito, apresentador do programa A Voz da Profecia aqui da TV Novo Tempo. De graça a gente envia para tua casa. Quer estudar a Bíblia com o pastor Gilson Brito sobre Paulo, que é o autor dos livros dessa temporada do Bom de Bíblia? Peça já o seu de graça pelo número de WhatsApp que aparece na sua tela ou ligando para a gente também no número que aparece aí no seu televisor, sem custo nenhum. Nós enviamos para você presente do Bom de Bíblia para você no dia de hoje. Muito bem, vamos a mais uma pergunta. Agora é com você, De Ângelo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Olha, ainda no mesmo contexto aí do que a gente acabou de ver com a Edileuza, né, do santuário e tal, o que acontecerá com aqueles que destroem o santuário de Deus segundo Paulo? Aqueles que destroem o santuário de Deus segundo Paulo. Opção A, serão condenados ou será condenado, será destruído, será expulso ou será cobrado de acordo com o texto de Paulo. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou responder. Vai responder? Ok. Qual a sua resposta? A letra B, será destruído. Será destruído. Está seguro da resposta, De Ângelo? Sim. Ok. E a resposta dada pelo De Ângelo, opção B, será destruído, está... certa, De Ângelo, é isso mesmo, será destruído, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Faz 100 pontos e acumula 1.200 pontos no placar. Mais uma para você, Edileuza, valendo outros 100 pontos. Pergunta na tela. Quem, conforme Paulo afirmou aos Coríntios, abre aspas, apanha os sábios na própria astúcia deles, fecha aspas. É Apolo? É Cefas? É Deus? Ou é Timóteo? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para a Edileuza responder essa pergunta. E a Edileuza tirou, pode mostrar, por favor, Edileuza? Ela tirou consultora bíblica. Chamar a Mayara Costa, já está entrando aqui no nosso cenário. Mayara, seja bem-vinda a mais um dia do Bom de Bíblia. Valeu, André. Mayara, segundo Paulo afirmou aos Coríntios, quem é que apanha os sábios na própria astúcia deles? É Apolo, é Cefas, é Deus ou é Timóteo? É Deus, né? Deus. Porque ele, quando ele faz as coisas, ele desafia a lógica humana, né? Então, quando fala de sabedoria humana aí, é a própria lógica do ser humano. Então, Deus, ele é o único que é capaz de fazer isso. Ok, então a resposta da Mayara seria a opção C, Deus. Vai com ela? Sim. Ok. E a resposta dada pela Edileuza com a ajuda da Mayara Costa está... Tá certo, é isso mesmo, é Deus, segundo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,19. Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É uma alegria, amigo. Muito bem, 950 pontos para a Edileuza, 1.200 pontos para o De Ângelo. E olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem verdadeiro ou falso e também tem a roleta bíblica. Então, fique ligado, a gente volta em instantes com o último bloco do último dia da semana de disputa entre o De Ângelo e a Edileuza aqui no Bom de Bíblia Nordeste. Não sai daí, eu volto já.
Estamos de volta com o último bloco do último dia da semana de disputa entre a Edileuza e o De Ângelo aqui no Bom de Bíblia Nordeste. E olha, no momento o placar está assim. A Edileuza tem 950 pontos. O De Ângelo, 1.200 pontos. 250 pontos separam os dois bons de Bíblia. E a partir de agora teremos verdadeiro ou falso e também a roleta bíblica, onde eles têm que falar a maior quantidade possível de versos bíblicos de cor. Cada acerto vale 150 pontos, então olha, muita coisa pode acontecer. Fique ligado aqui com a gente até o final desse bloco, ok? Lembrando a você que nessa temporada nós estamos estudando 5 cartas de Paulo escritas ali no Novo Testamento. A carta de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Então eu te convido a continuar estudando com a gente. Lembrando também que eles ainda têm direito a algumas ajudas. A Edileuza usou uma ajuda no primeiro bloco, ainda tem direito a mais uma. E o De Ângelo não usou nenhuma, ainda tem direito a 2 ajudas. E também, ao final do programa de hoje, a gente descobre quem avança para a próxima fase, continua sonhando com o prêmio máximo dessa temporada, que é a viagem para Israel com tudo pago e vai poder viajar para a Terra Santa, tendo como guias de turismo os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai ganhar uma viagem incrível por Israel, com tudo incluído. E um dos lugares que nós vamos visitar se chama Acre. Mas não confunda com a Acre do Brasil, é uma Acre de Israel que tem muita história para contar. Nessa cidade existe uma fortaleza templária, onde homens de várias partes do mundo lutaram pela Terra Santa. E você de casa também pode participar dessa viagem. Acesse o site viajecomigo.tour.br e clique no banner Grupos Viaje Comigo. Você não vai se arrepender. Todas as informações estão lá. Espero você! E eu começo com você, De Ângelo. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Na carta aos Romanos, encontramos, abre aspas, reticências, porque deve vir texto antes, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado, fecha aspas. Se na carta aos Romanos encontramos essa citação, é verdadeira, se não é falsa. Valendo 100 pontos, 30 segundos, De Ângelo. O texto está correto, só não sei se é em Romanos. Ok, então você está em dúvida. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Ok, muito bem. Vamos ver aí qual ajuda sai para o De Ângelo. E o De Ângelo tirou a Bíblia de Estudo Andrews. Você pode ter a sua Bíblia de Estudo Andrews também, a Bíblia Oficial do Bom de Bíblia, acessando cpb.com.br. Peça já a sua. Muito bem, De Ângelo, tá tudo certo aí? Tá tudo certo. 30 segundos, valendo. O De Ângelo está dizendo que ele lembra desse texto, só não tem certeza se é em Romanos, por isso ele está usando a Bíblia de Estudo Andrews como uma das ajudas, ele tirou aí nas cartas. Cinco segundos. Acabou o tempo, De Ângelo. Pode fechar, por favor? Eu vou de verdadeiro. Vai de verdadeiro. Acha que é isso mesmo, que está em Romanos. É. Ok. Então, pode selecionar. E a resposta dada pelo De Ângelo está... Certo, De Ângelo, é isso mesmo. É verdadeiro. O texto se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo 20. E faz 100 pontos o De Ângelo aí, acumula 1.300 pontos no placar. Só reforçando o que Paulo diz aqui nesse texto, não é? Que a lei, ela não tem a função de justificar ninguém, e sim de revelar o que é pecado, né? Como diz ali, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, sem a lei não dá para saber o que é pecado, ou seja,
a separação de Deus aí. Muito bem. Agora, 1.300 pontos para o De Ângelo, 950 pontos para a Edileuza. Mas temos mais uma pergunta de verdadeiro ou falso agora para você, Edileuza. Lembrando, você ainda tem direito a uma ajuda também. Afirmação na tela valendo 100 pontos, Edileuza. O apóstolo Paulo fez a seguinte e importante declaração na carta aos Romanos, abre aspas, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Se Paulo fez essa declaração na carta aos Romanos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Edileuza. Eu acho que é verdadeiro, mas como já tem uma ajuda... Você tem uma ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para a Edileuza. Edileuza tirou, pode mostrar, por favor? biblia.com.br. Como já fizemos outras vezes, a gente já combinou entre eles aqui que eu ajudarei a Edileuza a fazer a busca aqui no site biblia.com.br. Quando eu falar valendo, você me diz qual é a palavra que você quer que eu busque aqui, Carecem. ok? Carecem, ok. Então vamos lá. 30 segundos, valendo. Carecem, então. Tudo bem, vamos lá. Ok? Certo, verdadeiro. Ok, vai de verdadeiro, é isso? Ok. E a resposta da Edileuza verdadeiro está em Romanos 3:23. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim. Não é da graça, é da glória. Agora Agora já foi, né? Agora já foi, porque eu estava do teu lado, eu li. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, não da graça. Apesar de que num sentido amplo faz sentido, né? Todos carecem da graça de Deus, mas a gente está fazendo perguntas aqui sobre o texto específico e, como está entre aspas, tem que estar no texto bíblico. O texto bíblico usa a expressão glória ao invés de graça. Estaria aí a pegadinha, por isso seria falso, então não faz pontos a Edileuza. Então agora a Edileuza está com 950 pontos, permanece 1.300 pontos para o De Ângelo. E olha, quero reforçar mais uma vez para você aí de casa o presente que a gente está dando para você aqui no Bom de Bíblia. É o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Peça já o seu. Você está gostando de estudar o livro de Paulo aqui com a gente? O livro não, né? Algumas cartas escritas por Paulo, porque não tem livro de Paulo, são algumas cartas escritas por Paulo. Então, você pode aprender mais sobre os ensinamentos de Paulo com o pastor Gilson Brito no DVD Paulo, Mensageiro da Cruz. Peça já o seu por meio do WhatsApp que aparece aí na sua tela ou então liga pra gente também no número que aparece no seu televisor. Muito bem, 950 pontos para Edileuza, 1.300 pontos para o De Ângelo e agora nós vamos para a roleta bíblica. E agora na roleta funciona assim na primeira fase do Bom de Bíblia Nordeste. Eles terão 2 minutos para falar o máximo de versos bíblicos de cor possível. Só que a gente vai sortear qual de vocês vai falar apenas versos do Antigo Testamento e qual de vocês vai falar apenas versos do Novo Testamento. Ok? Lembrando que para acertar, vocês precisam primeiro falar o nome do livro, depois o capítulo, o versículo e, por fim, o verso. Se tudo estiver correto, o nome do livro, o capítulo, o versículo e o verso, o acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm, no máximo, 5 segundos após o outro terminar de falar um verso para começar a falar o seu. Se não começar, volta a chance para o outro competidor, ok? E lembrando que ao final do tempo dos 2 minutos, se vocês estiverem no meio do verso falando ainda, não vai contabilizar como correto, apenas se tiver já terminado de falar o último verso antes de acabar o tempo, ok? Vamos então sortear quem começa. Eu tenho aqui a cartinha, você começa e não foi dessa vez. Vou embaralhar aqui. Vou pedir para você, Edileuza, estar atrás no placar, sortear. Ok, Edileuza tirou, pode mostrar? Não foi dessa vez. Então, o De Ângelo é quem vai começar. Então, vou pedir para o De Ângelo sortear se é Velho ou Novo Testamento que ele vai falar e o que é
que a Edileuza vai falar. E ele tirou Velho Testamento. Então, a Edileuza falará apenas versos do Novo Testamento e o De Ângelo apenas do Antigo Testamento. Vocês estão prontos? Ok? Então, lembrando, livro, capítulo, versículo e depois o verso, ok? Quem começa é o De Ângelo, falando apenas versículos do Antigo Testamento, e a Edileuza apenas do Novo Testamento. Vamos lá então. 2 minutos valendo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Mateus 5, 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda sobre o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou o Senhor Deus todas estas palavras. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. João 11, 35. Jesus chorou. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 1 Coríntios 1, 9. Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Jó capítulo 1, Jó 3, 2. Disse Jó. 1 Coríntios 13, 3. Muito bem, esse último verso não valeu da Edileuza porque o tempo acabou e ela ainda não tinha conseguido terminar de falar o verso. A nossa produção analisou os versos ditos por vocês e a conclusão que nós temos é a seguinte. Edileuza no total falou 8 versos e o De Ângelo falou 9 versos no total, porque você começou e de certa forma você terminou, porque quando você ia falar o 9º, acabou o tempo. Dos 8 versos que você falou, Edileuza, tem um verso que você disse que estaria em 1 Coríntios 1, 9, para que ninguém se vanglorie diante dele. Na verdade, é 1 Coríntios 1, 29. Então, não está certo esse verso, mas os outros estão. Então, dos 8 versos que você falou, 7 estão corretos. E você, De Ângelo, dos 9 versos que você falou, os 9 versos estão corretos. Então, o placar final ficou assim. 2.650 pontos para o De Ângelo e 2.000 pontos para a Edileuza. Então, Edileuza, foi um privilégio ter você aqui com a gente. Vamos ficar de olho aí, né? A gente tem ainda a repescagem, mas que Jesus continue te abençoando muito. Amém. Para mim foi um prazer participar. Só estar aqui já é uma grande vitória, né? Aprendendo coisas novas, né? E eu sou muito grata por ter conhecido todos vocês. Foi muito bem recebida, todo mundo muito simpático aqui. Então, estou muito grata a Deus por ter participado desse programa. A gente fica muito feliz com você aqui. E, De Ângelo, seja muito bem-vindo à segunda fase do Bom de Bíblia. É um privilégio muito grande, André. Eu quero mais uma vez agradecer aos amigos e irmãos lá da Igreja de Turiaçu, alô Volta Grande, amigo Juré e sua família, o irmão Antônio e sua família, a minha irmã em São Luís com seu esposo Caleb, os meus filhos, a minha esposa e todos que me rodeiam e todos que me acompanham. Foi um privilégio, muito obrigado, de fato. Muito bem, e você aí de casa, eu te espero na semana que vem com mais outros 2 competidores desta primeira fase do Bom de Bíblia Nordeste. A gente se vê na semana que vem e lembre-se, hein? Você também pode ser bom de Bíblia. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.